Na última aula, eu comentei com vocês que eu começaria a fazer os cálculos. Antes de fazer os cálculos, eu só preciso explicar uma coisa para vocês. No Brasil, nós temos diversos incentivos fiscais. Cada estado possui sua particularidade em como que ele oferta o incentivo. Mas também existem muitas similaridades. Alguns estados que possuem programas prontos para e-commerce são Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Existem também outros estados com programas que funcionam para e-commerce, que te concedem benefícios fiscais. Mas esse eu coloco destaque porque eles possuem já isso modulado, já existem há um bom tempo e eles funcionam para muitos e-commerce. Nós, inclusive, usamos um em Santa Catarina. Um estado que trata de uma maneira diferente o e-commerce é São Paulo. São Paulo ele possui um programa para e-commerce que te faz ser substituto tributário. O que significa que a AST não é recolhida pelo seu fornecedor, mas sim recolhida com o ICMS que você paga na saída dos seus pedidos. Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais possuem programas similares. Eles te concedem incentivos para você realizar importação, eles te concedem crédito presumido de ICMS, o que ajuda muito numa operação de e-commerce, e eles também concedem benefícios para você para vender tanto internamente quanto para outros estados. Então, esses são os principais estados no Brasil hoje que operam com e-commerce. Se você reparar, boa parte do e-commerce brasileiro está concentrado nesses 3 estados. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso na prática. Eu quero mostrar como funciona a aplicação de um incentivo fiscal na conta mesmo, na precificação de um produto, como que isso impacta na margem. Eu quero simular e mostrar para vocês como isso é importante para que o seu e-commerce seja viável. Vamos lá? Aqui nessa planilha eu montei um simulador para que você entenda como funciona esses incentivos fiscais. Mas eu relembro vocês, é necessário que para cada simulação que você fizer com o seu produto, você consulte o seu contador, o seu consultor fiscal e também o seu advogado tributarista, porque eles vão te dar segurança para entender se a conta que você está fazendo está correta. A minha ideia aqui é ilustrar como funciona. O que está aqui não é exato, porque a exatidão depende da sua NCM, do seu negócio, a origem da venda, o destino da venda, são N os fatores que podem impactar na venda e nos cálculos de impostos do seu produto. Vamos lá então? Aqui nessa planilha, primeiro eu coloquei um produto com um custo de compra qualquer. No módulo de precificação eu vou entrar em mais detalhes como que funciona a organização de preço, cada sequência que eu coloquei, cada linha que eu coloquei aqui. Mas aqui nós vamos nos atentar puramente nos tributos. Então, considerando que você possui um incentivo onde você é o substituto tributário, em Santa Catarina, Minas Gerais, no Espírito Santo e São Paulo também possui esse incentivo, aqui eu deixei zerado. O que isso quer dizer? Que você não vai recolher a ST no ato da compra do seu produto, você só vai recolher quando você vender. Isso te ajuda muito, porque em termos de fluxo de caixa, você não deixa o dinheiro na compra, você só vai despender do imposto quando o pedido for realizado e o produto sair do seu estoque. Nessa precificação, eu deixei montado como se você estivesse no lucro real. Então aqui eu estou considerando os créditos de impostos, mas eu entro mais em detalhes sobre isso também no módulo de precificação. O regime tributário que eu estou utilizando nessa simulação é o lucro real. Por isso é que você está vendo aqui um custo líquido de R$ 205,73. O que eu fiz aqui? Eu peguei o preço do produto de compra, R$ 261,25, e eu subtraí tanto o ICMS quanto também o PIS e COFINS. Isso fez com que eu chegasse a um custo líquido de R$ 205,73. O que eu gostaria de enfatizar aqui, se você tivesse pago o ICMS ST nessa compra e a venda fosse para dentro do seu estado, você não teria que pagar o ICMS na saída dentro do seu estado. Porém, se você fizer uma venda para fora do seu estado, você pode solicitar o estorno da ST. Isso é uma prática comum e o estado ele vai levar um tempo para te estornar isso e possivelmente ele transforme isso em crédito tributário para você. Mas funciona. É um pouco burocrático, mas funciona. Para quem está em São Paulo e às vezes compra com ST por não ter o incentivo de e-commerce, essa é uma estratégia excelente para que você consiga ter uma margem com mais qualidade. Essa é a primeira dica que eu tenho para vocês sobre incentivo fiscal. Se você não tiver ainda algum incentivo no qual te transforme num substituto tributário, toda venda que for realizada para fora do seu estado, você pode solicitar o estorno do ICMS ST. Mas continuando aqui, se você comprou esse produto e você agora já possui aquele incentivo,
você é substituto tributário e você não pagou ST na compra, obrigatoriamente você vai pagar o ICMS na saída, ou seja, na venda do seu produto. É por isso que aqui tem o valor de R$ 50,15, que é 12% sobre o valor de R$ 417,90. Esse valor você vai pagar porque esse produto ele é um produto importado, mas sem similar nacional. Então, relembrando aqui, todo produto importado que não possui similar nacional e está no que nós chamamos de lista CAMEX, o percentual de ICMS dele será de 12%. 12% também é o percentual de produtos com fabricação nacional. O próximo imposto aqui é o DIFAL. O DIFAL eu considerei 6%, considerando que 12% de ICMS interestadual e 18% de ICMS interno. Então, o DIFAL será a diferença do ICMS interno menos o ICMS interestadual. Nesse caso, 6% de DIFAL. Posteriormente, eu considerei o PIS e COFINS, 9,25% em geral. Coloquei o frete, simulando uma venda como se fosse pelo Mercado Livre. Coloquei a comissão do Mercado Livre e aqui embaixo eu deixei o crédito presumido zerado. Neste momento, nós não possuímos ainda nenhum outro incentivo fiscal, exceto o substituto tributário, que é o que possui em São Paulo. Agora, se você for para outros estados, como Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo ou Santa Catarina, que possuem programas prontos para e-commerce, agora nós começamos a adicionar outros incentivos fiscais que eu vou começar a demonstrar neste momento. Nesse simulador você vai reparar que eu deixei a margem e eu quero dar um destaque para ela para você entender como que os incentivos fiscais eles podem impactá-la. O primeiro incentivo fiscal que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o que mais impacta o e-commerce, é o crédito presumido. Alguns estados eles te concedem em média 80% de crédito presumido. Eu fiz um cálculo aqui com o que é o que tem em Santa Catarina para chegarmos num aproximado. Lembrando, novamente, você precisa consultar o seu consultor fiscal e o seu advogado tributarista para você entender qual será o crédito presumido para a sua NCM para o seu produto. Aqui, ao ligar o crédito presumido, ou seja, se eu adicionar, você vai reparar que a margem ela sai de 6% para 16,2%. É muita margem. E por que dá toda essa margem? Bom, se você tem que pagar aqui R$ 50 de ICMS e o Estado ele te concede cerca de 82% de crédito presumido, ele vai te dar mais ou menos R$ 41,79. Esse é um incentivo enorme do Estado. Ele está te dando R$ 41 nessa venda e 79 centavos para que você possa utilizar para abater o crédito que você tem a pagar para ele mesmo. Então, o valor efetivo que você vai pagar de ICMS aqui, ele é de R$ 8,35. É por isso que o crédito presumido é muito importante. Imagine você sair de um ICMS de R$ 50,15 para você pagar efetivamente R$ 8,35. Isso gera um impacto enorme na sua operação. A sua margem ela acabou de sair de 6% para 16%. Por isso é importante o crédito presumido para a sua operação. E o mais legal, vários estados concedem isso. Minas Gerais possui esse mesmo programa, Espírito Santo possui esse mesmo programa, Santa Catarina e até mesmo o Paraná possui um programa similar onde eles concedem crédito presumido. Um outro ponto importante é que aqui eu estou simulando com um produto com 12% de ICMS. Se fosse um produto importado com similar nacional, a média do ICMS seria de 4%. Novamente, cada NCM, cada produto, ele pode ter a sua própria alíquota e pode ter uma variação. Mas, em geral, 4% é o que é praticado no importado sem similar nacional. E o crédito presumido ele cai, então, ele vai de 4% e você vai pagar um ICMS efetivo de aproximadamente 1%, dependendo do incentivo do estado em que você se inscrever no programa de incentivo para e-commerce. Um outro incentivo que é muito importante para o e-commerce é a retirada do ICMS da base do PIS e COFINS. Se lembra que eu comentei sobre o recurso extraordinário que ele passou, foi julgado pelos ministros do STF e depois a União entrou com embargos declaratórios e agora ficou indefinido se isso de fato pode ou não pode ser utilizado? Bom, o fato é que os ministros votaram a favor do contribuinte, então tem grandes chances disso ficar estável e essa ser a realidade. Porém, ao consultar o seu advogado tributarista, ele vai te dizer qual é o risco que você está correndo colocando isso
na conta da sua precificação. Mas aqui, olha o impacto que isso gera ao você retirar o ICMS da base do PIS e COFINS. Ao ligar esse incentivo, nesse meu simulador, nós saímos de 16,2% para 17,9% de margem. Então, olhe como a margem ela é praticamente recomposta com incentivos fiscais que você pode utilizar. Isso aqui que eu estou mostrando agora é o recurso extraordinário 754.706. É muito importante você levar esse recurso extraordinário para o seu advogado tributarista analisar e te auxiliar na decisão para ver se você entra com um processo ou uma liminar, ou se nesse caso nem precisaria de uma liminar. Tudo vai depender da resposta que o seu advogado lhe der e do risco que você quer tomar. O próximo recurso extraordinário que eu gostaria de mostrar para vocês é o recurso 1233096. Esse recurso, ele vai também possibilitar diminuir a sua carga tributária. Neste caso, você vai tirar o PIS e COFINS do faturamento total da sua nota fiscal. Com essa nova base, o que eu chamo de base ajustada, você vai então aplicar o PIS e COFINS. Porque anteriormente, se você não retirar isso da base, é como se você estivesse tributando PIS e COFINS sobre PIS e COFINS. Então, para que não haja tributo sobre tributo, você retira ele da base e aplica sobre o valor líquido da nota. Agora eu vou mostrar para vocês o efeito disso, como que isso acontece na prática. Se eu habilitar aqui esse recurso extraordinário, você vai reparar que a margem subiu para 18,7%. E lembrando, recurso extraordinário existe um risco. Você precisa do seu advogado tributarista te auxiliando nessa tomada de decisão para que você então tome de fato a decisão se quer ou não correr o risco. E por que isso acontece? Porque esses recursos extraordinários estão sendo ainda julgados. Então você vai ter que tomar a decisão baseado na probabilidade desse recurso ser julgado a favor do contribuinte, que é você. Então vou te mostrar neste momento o que é a base ajustada. Se você reparar, nós temos nesse quadro um valor ajustado de R$ 356,49. Esse é o valor quando você retira o PIS e COFINS. E como que eu retiro o PIS e COFINS? Bom, se você for ver o preço do produto final, nessa nota, onde tem uma unidade apenas, o valor dele está em R$ 417,90. Se eu tirar o PIS e COFINS dele, a base vai para R$ 356,49. Aí sim eu aplico o PIS e COFINS, porque anteriormente o PIS e COFINS estava sendo aplicado no valor total da nota, era um imposto vindo por fora. Agora não, agora você está tirando o PIS e COFINS e você está então tributando o PIS e COFINS sobre a base ajustada. E qual é o valor que você está retirando da nota fiscal? R$ 36,34. Então você retira de R$ 417,90, 36,34, que é equivalente a 9,25% neste caso. E aí eu faço mais uma observação. Cada NCM, cada tipo de negócio pode ter uma variação no PIS e COFINS. Dependendo do produto que você estiver vendendo, isso pode mudar. Aqui é um exemplo padrão de 9,25%. Portanto, consulte o seu consultor tributário, consulte o seu contador para ter certeza que essa também é a alíquota do seu produto. Se for outra, a lógica é a mesma. E essa é a minha intenção, explicar para vocês qual que é a lógica. Mas voltando aqui no quadro, se você reparar, neste momento, o novo PIS e COFINS, ao invés de ser R$ 36,34, visto que você tirou o valor da base e agora você tem uma base ajustada, ele vai ficar em R$ 32,98. Essa foi a redução, porque você não está colocando tributo sobre tributo. Então, esses são os recursos, os principais recursos que você pode utilizar, os incentivos que você pode utilizar para melhorar a sua margem. Junto a esses incentivos, uma outra coisa que preocupa bastante quem trabalha com e-commerce é o retorno, o RMA. Aquela devolução de 7 dias que geralmente acontece. O que eu quero explicar para você na próxima aula é alguma alternativa para você trabalhar com isso utilizando incentivo fiscal. Vamos lá?